Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre entrevista. Conosco no estúdio, além da nossa equipe, a nossa intérprete Viviane. Preparada, Vivi? Bora fazer uma entrevista com a Vivian, então. Objetivos: ler e interpretar um trecho de uma entrevista. Desenvolver a capacidade argumentativa. E, claro, produzir uma entrevista. No alvo, entrevista. O tema é influência da família e amigos no processo criativo. Como será que isso funciona? Você é uma pessoa influenciável? Qual é a sua criatividade? Imagine que você é um jornalista e vai fazer uma entrevista sobre esse tema. Oba! Quem você gostaria de entrevistar? Uma pessoa da sua família, uma pessoa que te inspira, um colega, alguém renomado? Quem? Quais perguntas você gostaria de fazer para essa pessoa? Você sabe que no ramo das entrevistas, você pode escolher quem você quiser, mas o que você tem que ter cuidado? Pensar sobre as perguntas, exatamente. Para isso, então, te convido a usar o Jamboard ou o Padlet e fazer o quê? Criar as perguntas para esse nosso começo de aula. Então, nos ajudando nessa tarefa, você vai usar o quê? Jamboard ou Padlet, ok? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltamos. A esta altura você já elencou as perguntas, escolheu quem seria o seu entrevistado. Perceba que tem que ficar muito bem marcado o que é pergunta e o que é resposta daqui para frente. Então, vamos conhecer uma entrevista com a autora Lígia Fagundes Telles. Vem comigo! A ansiedade é o maior perigo para o escritor. A autora descreve a influência da família e amigos no processo criativo e relata impressões sobre a nova geração literária. A autora de 19 livros de contos e 4 romances, Lígia Fagundes Telles cismou que seria escritora ainda menina. Diz hoje que a teimosia juvenil não rendeu boa escrita. Abre aspas. Para escrever é preciso antes ler muito, criar parâmetros. A pressa faz muito mal ao escritor, fecha aspas. Afirma, referindo-se a si mesma, mas também aos jovens autores contemporâneos. Isso por Ana Paula Souza. A entrevista, observe aqui o layout do texto. Exatamente. Já marca como? Através do visual, eu já percebo qual é a pergunta e qual é a resposta. Então, a parte da folha, você vai acompanhar que está sempre como? Em negrito. E a resposta da entrevistada com o nome dela, Lígia Fagundes Telles. Por vezes também utilizam só o primeiro nome ou as iniciais, ou só alguma sigla que queiram. Vamos à leitura do texto? Vem comigo. Por que a senhora modificou a disciplina do amor de 1980? Porque ao receber a última edição que tinha sido dedicada a ele, meu filho fez 2 observações sobre o livro. Ele me perguntou por que eu colocava tantas datas, sendo as datas fictícias, e também por que eu não punha o nome dos personagens, e sim apenas as iniciais. Percebi que ele tinha razão. Nesta nova edição, saíram quase todas as datas, e no lugar de letras como HH ou PE, aparecem os nomes de Hilda East
E Paulo Emílio: a senhora costumava submeter seus escritos a seu filho? Sim, ele e o Paulo Emílio Sales Gomes, foram os meus grandes leitores, liam tudo e davam muita opinião. A senhora às vezes ficava desconfortável com a opinião deles? Nunca, mas às vezes concordava e às vezes não. O Paulo teve grande influência sobre minha obra. Com ideias, inclusive? Não? Sim, tem um conto, o Helga, que nasceu de uma história que ele me contou. Ele me ligou de Paris para dizer que tinha lido no jornal uma notícia pequenina sobre um homem, filho de pai brasileiro e mãe alemã, que durante a Segunda Guerra foi para Düsseldorf e se casou com uma moça que não tinha uma perna. Na noite de núpcias, ele roubou a perna mecânica dela. Eu pedia mais detalhes e dizia: Cuco, não tenho detalhes, sente e escreva. Ele me chamava de Cuco. Sem as conversas com o Godofredo e o Paulo, ficou mais difícil escrever? Muito mais, mas foi preciso continuar. A senhora começou a escrever ainda menina. Qual a impressão que tem dos jovens escritores de hoje? Eles me parecem ainda mais ansiosos do que nós éramos. Ansiosos por escrever e por aparecer. E a ansiedade é o maior perigo para um escritor. Percebeu a dinâmica da entrevista com perguntas e respostas? Então, chegamos agora à atividade 1 e eu tenho uma proposta para você. As entrevistas, conforme vimos até aqui, são como? Estruturadas em perguntas e respostas. Releia essa. A senhora costumava submeter seus escritos a seu filho? Sim, ele e o Paulo Emílio Sales Gomes foram os meus grandes leitores. Liam tudo e davam muita opinião. A atividade proposta aqui no retângulo é: de que modo você reformularia essa pergunta para que a resposta fosse dissertativa, ou seja, mais completa e não apenas no sim ou não? Faz aí que eu te aguardo aqui, é rapidinho. Voltamos, estamos na atividade 1, reformulando a pergunta. A senhora costumava submeter seus escritos a seu filho? E aí eu tenho a resposta, sim, ele e o Paulo. A ideia é deixar isso como mais dissertativo. Então, a senhora costumava submeter seus escritos a seu filho? Perceba, é uma pergunta que ela pode só dizer sim ou não. Como fazer então com que essa pergunta reformulada torne-se o quê? Mais dissertativa, que possa ter uma resposta mais ampla, argumentando até.
Um exemplo, dentre várias possibilidades que vocês podem fazer, seria: como a argumentação de seu filho produziu mudanças em seus textos? Repare, quando eu uso a palavrinha como, eu já não tenho como resposta óbvia, sim ou não. Eu já estimulo uma resposta mais completa, mais dissertativa. Te convido agora a seguirmos com a leitura. A senhora foi ansiosa no início? Muito. Tanto que os meus primeiros livros desapareceram. A senhora tem lido os jovens autores brasileiros? Recebo muito livro de jovens escritores e também muita coisa que chega via Academia Brasileira de Letras. Mas se eu fosse ler tudo isso, eu não faria outra coisa que não ler. E bem, já não tenho muitos anos pela frente, tenho que aproveitá-los. Como a senhora procura aproveitá-los? Trabalhando nos meus textos, lendo, estando com os amigos. Também gostava muito de fazer caminhadas, mas não posso mais. Fui esportista, sabia? A senhora fez educação física, não? Sim. Veja este dedo torto, quebrei jogando vôlei. Também era rápida na corrida. Na faculdade, fui medalhista nos 400 metros rasos. E a senhora fazia grande sucesso entre os rapazes do Largo São Francisco? Risos. Eu era bonitinha, mas quando meu amigo Ives Granda falou, no outro dia que eu era a mais bonita da faculdade, tive que lembrá-lo de que éramos só umas 7 ou 8 mulheres. Convenhamos, não era uma vantagem tão grandiosa assim. Quer ler mais? Acesse a Folha UOL e continue lendo as outras partes da entrevista. Por aqui chegamos à atividade 2. Olha o quadro que eu preparei, justamente para trabalharmos pergunta, resposta e olha só, o efeito ping-pong da pergunta engajada na resposta dada, né? Vai engajando, vai falando. Então, como isso funciona? Preparado? Suponha que você continuará a entrevista. Faça um esboço de algumas perguntas que não foram contempladas até agora no texto, aqui da entrevista da Lígia, e seriam possíveis de serem feitas. Além disso, olha que exercício fantástico de imaginação. Você vai imaginar uma resposta para que possa elaborar a próxima pergunta, né? Que é a pergunta engajada, com uma resposta dada. Essa tabela aqui pode te ajudar. Faz aí que eu já volto. Voltamos a gabaritar a atividade 2. Perceba, usando a tabela, você tem várias possibilidades.
Dentre elas, né, eu preparei essa aqui, ó. Então, pergunta, resposta, pergunta engajada. Mais ou menos, né, dentro do que você imaginou, você fez assim. No meu exemplo aqui, com as minhas perguntas, eu imaginei assim. Você acredita que a leitura deixará as pessoas mais conscientes? Por que eu coloquei isso, né? Porque, veja, tem um momento aqui da entrevista que ela fala exatamente isso. A senhora tem lido jovens autores brasileiros? Né? Aqui, ó. Tendo meus livros, né? Como ela era ansiosa, ela fala de submeter a leitura. Então, acho que a questão da leitura, ó, se eu fosse ler tudo isso, eu não faria outra coisa senão a ler. E aí ela coloca, ó, que ela trabalha nos textos e tudo. Então, optei por fazer sobre a leitura, porque é um ponto já descrito na entrevista. E aí imaginei que ela responderia assim, né? Sim, porque é até da linguagem dela sempre falar esse sim, né? Mas daí ela justificou. Acredito que a leitura é uma experiência única que faz com que o ser humano fique mais reflexivo e volte-se para a sua formação intelectual. Com isso, eu tenho o quê? Um subsídio, né? Uma maneira de criar a pergunta engajada. Então, eu começo assim, ó. Então, em outras palavras, seria possível as pessoas lerem mais? E aí já estimula que ela faça outra resposta dissertativa. A estrutura de uma entrevista, você percebeu como é? Então, olha aqui no passo a passo. Na introdução, o texto deve apresentar quem? O entrevistado. Será que nós temos isso aqui no nosso exemplo? Vamos dar uma conferidinha? A professora vai voltar aqui um pouquinho, para a gente conferir se fala. Quem é ela? Lígia. E aqui, ó, apresenta. Lígia Fagundes é autora de 19 livros de conto e 4 romances. Lígia Fagundes cismou que seria escritora ainda menina, e aí já tem uma citação dela. Então, confere com a proposta da introdução, que é a apresentação de quem? Do autor, do entrevistado. No nosso caso aqui, é a Lígia Fagundes Teles. No desenvolvimento, então, o que eu devo colocar? O desenrolar da entrevista bem marcado, dizendo que é a pergunta do entrevistador e a fala do entrevistado. No nosso texto, isso aparece frequentemente, ó, em negrito, como já vimos, inclusive aqui na rubrica, né, mostrando que ela estava rindo na transcrição. Na conclusão, pode terminar com a resposta que parecer mais interessante ou com uma reflexão sobre o tema. Será que termina assim? Ó, no nosso exemplo, ó, convenhamos, não era uma vantagem tão grande assim. Ela deixa essa reflexão sobre o tema do que ela está falando, que é a questão dela ser a mais bonita. Assim, o que eu tenho para vocês? Acertou quem disse sim, sempre. Atividade mão na massa. E hoje, usando o link da Redação Paraná. Observe. Começando a produzir então. Preparado? Ótimo, vamos ver. Você leu e analisou uma entrevista, não é mesmo? Então agora fica fácil. Você vai entrevistar alguém. Para isso, o que você vai fazer? Você já aprendeu a preparar pergunta, resposta, pergunta engajada na resposta. Então você vai fazer o quê? Preparar um roteiro com algumas perguntas. Obviamente, o roteiro está de acordo com a pessoa que você selecionou para a entrevista. As perguntas feitas no exercício anterior podem ser aproveitadas. Então você pode imaginar, né, aquele quadrinho e aproveitar. Escolha então quem será entrevistado. Rufem os tambores. Quem você vai entrevistar? Pode ser quem? Um colega da turma. Olha que ideia genial, saber mais sobre alguém. De repente é uma oportunidade. E aí, alguém da sua comunidade, alguém que desenvolva alguma relação com a leitura, né? Então, que ações a sua comunidade faz em relação à leitura? Será que você tem alguém que tem um projeto? Ah, fica a dica. Que tal ver se alguém faz um projeto como, por exemplo, uma geladeira velha transformada em biblioteca? Há aqueles que pegam um carro antigo abandonado como combis e vão até os bairros levando uma biblioteca itinerante.
Há projetos em que as pessoas abandonam os livros em bancos, terminais de ônibus e outros com um bilhetinho dentro para a pessoa pegar, ler e devolver em algum canto. Existem caixinhas acrílicas, várias possibilidades de um projeto sobre a leitura. Será que você conhece alguém que lida com isso? Ah, muito bem. Então agora eu vou dar um tempinho para você pensar sobre isso e já volto. Combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltamos! Já entrevistou? Já pensou sobre leitura? Eu vou dar uma dica. Quando você acessar agora o aplicativo Redação Paraná, você vai clicar no Redacão PR Gov BR, você vai fazer o quê? Você vai acessar a proposta Atividade Escolar, Roteiro, Entrevista Oral. Vai achar o tema, entrevistando alguém inspirador. E a partir disso, digitar e produzir a sua entrevista. Claro que você já sabe que você tem o auxílio do corretor ortográfico, de um acompanhamento na estrutura do texto. À medida que você vai digitando, você vai vendo as questões da concordância, da coerência, não é mesmo? Então aproveita aí os recursos do aplicativo Redação Paraná. As instruções propostas no aplicativo, leia bem os textos motivadores, até para você se inspirar, e a seguir apresente a redação ao seu professor. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho de uma entrevista sobre influência da família e amigos no processo criativo. Identificamos os elementos constitutivos da entrevista, como entrevistador, entrevistado, o que fazer na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, não é mesmo? Os detalhes da pergunta engajada em outra pergunta. Produzimos então um roteiro para uma entrevista oral, levando em consideração o quê? As questões do gênero estudado. Nesse vídeo, falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!